Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Como discípulos de Cristo, nós ficamos com Cristo ou com a lei de Moisés? Como discípulos de Cristo, ainda precisamos cumprir a lei do Antigo Testamento? Como que você entende isso? Fica comigo nesse vídeo e você vai receber um esclarecimento importante, ok? Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixa um like aí pra gente, dá um curtir e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam ser abençoadas. Vem comigo! No Sermão do Monte, Jesus afirmou que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus, de maneira nenhuma. Ou, como diziam os mais antigos, nem que a vaca tussa. Minha pergunta para você é: a sua justiça está excedendo então a dos escribas e fariseus? Como era a justiça deles? Jesus disse que não veio para destruir, para anular ou revogar nem a lei, nem os profetas, mas para cumpri-los. Ele não desprezou os mandamentos da lei de Deus dada a Moisés, porque, afinal de contas, foi ele quem também deu a lei, visto que ele e o Pai são um em essência e em propósito. Da mesma maneira, os profetas falaram como porta-vozes de Deus. Sendo Cristo Deus, e sendo Ele, como João disse, a própria palavra, o Verbo, mesmo antes de encarnar, Cristo falava na boca dos profetas, de maneira que ele não viria para anular tudo aquilo que ele mesmo, juntamente com o Pai, havia dito. No Antigo Testamento, como disse o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus falou pela lei e pelos profetas até que o Verbo encarnasse. Se Deus não tivesse dado a sua lei, o homem não teria conhecimento do que é certo e do que é errado. Assim como uma criança precisa ser educada desde cedo para aprender o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, incluindo os princípios e valores morais e éticos, para assimilar o que é certo e o que é errado, para não fazer mal a si mesma e não fazer mal aos outros, o homem sem a lei de Deus não teria aprendido. A lei serviu como uma educadora, como uma professora para nos conduzir a Cristo. Foi o que Paulo afirmou aos Gálatas no capítulo 3, versículo 24. O que Deus espera de nós, tanto na lei quanto em Cristo, é que tenhamos uma mente, um coração puro e uma fé verdadeira nele, coisa que os escribas e fariseus da época de Jesus não tinham. Jesus cumpriu totalmente a lei. Cumpriu também os tipos, sombras, símbolos e profecias a seu respeito e demonstrou que nele a justiça de Deus se manifesta de maneira plena e absoluta. Como era então a justiça dos escribas e fariseus? Era falar e não fazer, pregar e não praticar. Impunham regras pesadas para quem quisesse se salvar, regras que eles mesmos não conseguiam cumprir. Faziam as coisas com a intenção de se aparecerem e serem reconhecidos. Nas palavras de Cristo, eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Praticavam inúmeros rituais com o intuito de demonstrar santidade, mas o coração deles estava longe, muito longe de Deus. Arrotavam santidade, mas eram hipócritas. Se achavam justos diante de Deus, mas não eram justificados diante dele. Esta justiça deles, que não difere da justiça de muitos hoje, foi o que levou Jesus a contar a parábola do fariseu e do publicano. Como era a oração do fariseu? Te agradeço, ó Deus, porque não sou como os outros.
Eu não roubo, não adultero e não sou injusto. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto tenho, de tudo quanto ganho. Ele não foi justificado por Deus. Deus não recebeu a sua oração, mas recebeu a oração daquele que, humildemente e em reverência, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A sua justiça excede a dos escribas e fariseus? Em um mundo onde tudo é relativo, é preciso saber que a justiça de Deus continua absoluta. E é essa que temos que praticar em todos os nossos círculos de relacionamento. Jesus aperfeiçoou a lei em João capítulo 13, versículo 34, ao dizer: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amar ao próximo é cumprir a lei de Cristo e exceder a justiça dos escribas e fariseus. Jesus conhecia as Escrituras e com plena certeza conhecia Provérbios 22 e 28, que diz: Não removas os limites antigos que teus pais estabeleceram. A sociedade evolui quando melhora o que foi feito no passado e não quando destrói tudo para começar do zero. Da mesma maneira, Cristo não veio para destruir a lei dada a Moisés, ou os ensinos dos profetas, ou detonar o judaísmo para fundar o cristianismo. Não. Ele veio para aperfeiçoar a lei. Porque, como disse Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 20, nenhuma pessoa será justificada diante dele pelas obras da lei. A lei serviu para trazer conhecimento sobre o que é pecado e o que não é, para nos educar e nos conduzir a Cristo. E é pela fé nele que nós somos justificados. A justiça que excede a dos escribas e fariseus é a justificação pela fé em Cristo e não nas obras da lei. Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 diz: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nunca criticou a lei, muito pelo contrário, ele a corroborou, a confirmou, a cumpriu e a aperfeiçoou. Ele não somente cumpriu a lei e os profetas, como a lei e os profetas nele se cumpriram. Não é lindo isso? O apóstolo Paulo ensinou que nós estamos mortos para a lei, agora que somos de Cristo. Se Cristo não tivesse vindo, ou seja, se Deus não enviasse seu Filho Jesus ao mundo, todos nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. E por quê? Porque, como temos uma natureza humana e pecaminosa, nós pecamos. E a lei aponta o nosso pecado e nos mostra que erramos, pois esta é a sua função. A letra da lei serve para mostrar o que podemos ou não podemos fazer. E como temos a tendência de errar, 80% dos 10 mandamentos são negativos. Não terás, não farás, não tomarás, não matarás, não. Não é o que mais dizemos para os nossos filhos na infância? A minha netinha vai fazer daqui a alguns dias 1 aninho. Já estamos na fase do não mexe, não pode, não. E isso se estenderá por muito tempo. É bem verdade que os avós falam bem menos nãos do que os pais. Mas não é assim. Deus nos deu a lei para nos educar, e por isso há muitos nãos. Mas o homem e a mulher que nasceu de novo não vive mais pecando deliberadamente. E sendo assim, não vive mais na velhice da letra, a letra da lei, mas em novidade de vida com Cristo. Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 12, diz: A lei é santa e o mandamento de Jesus, santo, justo e bom. Ambos, lei e graça, se complementam. Os judeus viam a lei como moral, nos 10 mandamentos, como cerimonial, já que a lei prescrevia como deveria ser a cerimônia de culto, incluindo a entrega de ofertas, como deveria ser a arca, a tampa da arca e a mesa dos pães. E por fim, viam a lei como judicial, trazendo para cada cidadão as responsabilidades cívicas de como viver em sociedade.
já que a lei falava sobre os escravos, os assassinos, os agressores, a propriedade, a imoralidade, a idolatria, a calúnia e a injustiça. A maioria das leis boas que temos hoje tem como base a Bíblia, pois Deus já havia estabelecido lá atrás os princípios para se viver bem no coletivo. Porém, como o homem é falho e não consegue se salvar pela lei, Paulo diz a Tito, no capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Paulo disse que a letra mata e o espírito vivifica. Não é o estudo que mata, como alguns erroneamente interpretam. Não. A letra que mata, que Paulo se refere, é justamente a lei, a letra da lei, porque por ela estaríamos mortos. Mas o Espírito, através de Cristo, nos dá vida. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7, Paulo se refere à lei como ministério da morte, da condenação, gravado com letras em pedras e que era transitório até vir o ministério do Espírito, o ministério da justiça, que excede a dos escribas e fariseus. Mas, se a lei serviu para nos conduzir a Cristo, para que serve hoje a lei? A lei continua sendo santa e o mandamento santo, justo e bom. Porém, toda a lei se resume em um mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus cumpriu a lei, mas ele subiu o nível. Ele colocou as coisas em um patamar mais elevado. Ele foi além. Ele nos mostrou uma nova perspectiva de vida para ingressar no seu reino. A perspectiva da graça. João diz no seu Evangelho, capítulo 1, versículos 16 e 17, todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quer ser grande no reino de Deus? Jesus deu a receita, cumpra e ensine os mandamentos. Se você está praticando a mesma justiça dos escribas e fariseus, uma justiça só de aparência externa para que os outros vejam, abandone hoje e viva a justiça de Cristo. Abandone a justiça do jovem rico, que não passava de um legalista, de um cumpridor da lei. Substitua a velha justiça exterior, cerimonial e legalista, pela justiça interior, moral e espiritual. Troque a justiça do fariseu pela do publicano, a justiça do sacerdote e do levita pela do bom samaritano. Que Deus em Cristo te abençoe sempre, mais e mais. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.